Recebemos nos nossos estúdios aqui da Jovem Pan o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, Fabrício Pieroni. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Esse é o seu sobrenome, assim mesmo que fala, né? Tá certinho? Exatamente, bom dia. Seja muito bem-vindo. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo aumentou, o volume de processos e arrecadação da dívida ativa na comparação entre 2020 e 2021. O crescimento foi de, respectivamente, 16% e 30%. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. Sim, em 2021, a Procuradoria do Estado de São Paulo aumentou sua arrecadação em 30%. Arrecadamos em dívida ativa mais de 3 bilhões de reais, 3 bilhões e 300 milhões de reais, dinheiro que foi para os cofres do Estado, para investimentos em saúde, educação e segurança. O papel da Procuradoria do Estado de São Paulo, um dos papéis da Procuradoria do Estado de São Paulo é a arrecadação da dívida ativa nos processos judiciais e execuções fiscais. A tendência é que esse valor continue crescendo, procurador? Deveria ser, né? Nós precisamos bastante de investimentos na própria Procuradoria do Estado para que a Procuradoria consiga, nos processos judiciais, combater a sonegação fiscal, que é muito grande no nosso país, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, nós temos grupos especializados no combate à sonegação fiscal e precisamos de pessoal nesse sentido, né? Precisamos de investimento para isso. Um crescimento foi importante nos últimos anos, vem crescendo, né? A Procuradoria, além das execuções fiscais, ela usa a transação tributária também, ela usa o protesto de títulos da dívida ativa para incrementar a execução e tem bastante sucesso nesse papel. Zé Maria Trindade. Pois é, muito bom dia, procurador. Eu sempre acompanhei aqui a votação no Congresso Nacional de projetos de perdão de dívidas, né? Os refis, e inclusive está um em andamento na Câmara dos Deputados. Eu queria saber qual é o resultado de um refis, de um ajuste de contas assim, lá no final, aí nas contas públicas dos estados e municípios. O senhor acha que o refis ele é bom, ele é interessante para o Estado? O refis tem um papel interessante em determinados momentos, né? Em momentos de crise econômica, de recuperação de empresas, ele exerce um papel importante. Mas a constância desses programas desestimula o bom pagador, né? A longo prazo, o bom pagador ele acaba se desestimulando em pagar em dia o seu tributo, porque espera sempre ali na frente a existência de um novo refis, e aí ele vai pagar novamente sem multa, sem juros. Então, isso a longo prazo, ele acaba tendo um problema educacional mesmo, a educação tributária do pagamento em dia dos tributos. Agora, doutor, e existe um motivo para isso, para esse crescimento exatamente? Dá para atribuir a um fator específico? Olha, a Procuradoria ela investiu nos últimos anos no incremento da sua execução, né? Ela investiu em tecnologia, em inteligência artificial, ela investiu também em um grupo específico chamado GAEFES, que trabalha especificamente com grandes fraudes tributárias, né? Então, nos últimos anos, no último ano especificamente, ele conseguiu bloqueios de bens da ordem de 700 milhões de reais. Nós estamos falando de navios, aviões, automóveis, imóveis bloqueados, e isso fez com que esses grandes devedores contumazes, como nós chamamos, passassem a pagar. Além disso, a transação tributária, que é uma lei do início do ano passado, ela entrou em vigor aqui no estado de São Paulo e permitiu que os débitos fossem transacionados na Procuradoria com os grandes devedores. O doutor disse que para aumentar, essa quantidade, esse dinheiro, precisa de investimento. Seria, então, uma estratégia aí de otimização, de arrecadação do governo e também a redução da inadimplência? Precisaria investir na Procuradoria do Estado especificamente, né? Hoje a Procuradoria ela tem um quadro de 1.203 procuradores, mas apenas 767 estão exercendo o cargo, né? Nós temos mais de 400 cargos vagos, mais de 35% da Procuradoria, e isso é uma constante nos últimos anos, né? Nós estamos perdendo quadros nos últimos anos e não estão sendo repostos. Isso faz com que a gente perca essa capacidade que nós temos de estar em todas as comarcas, de estar em todos os processos, de atuar com afinco em todos os processos. Então, assim, hoje a Procuradoria, a Procuradoria do Estado de São Paulo, ela tem um concurso aprovado, homologado, já tivemos algumas nomeações, mas ainda temos, por exemplo, 60
procuradores, 60 aprovados nesse concurso, um curso dificílimo, mais de 13 mil candidatos nesse concurso ao longo de um ano e que estão esperando a nomeação já há quase 4 anos. Zé. Tradicionalmente, em alguns países, sonegar impostos é um crime grave e vergonhoso, né? Sonegar impostos é crime. O mais liberal dos defensores de economias abertas, liberais, ele admite o pagamento de impostos. É preciso pagar impostos para o Estado existir. O debate é sobre o volume do pagamento de imposto, né, e sobre o peso da máquina pública que consome esse imposto sem o resultado final. Mas o que eu queria dizer, eu fiz essa introdução, que eu entendo que no Brasil há uma cultura de uma convivência muito pacífica, ou seja, aceitar que alguém sonegue impostos como uma coisa normal. O senhor vê o arcabouço legal no Brasil de cobrança de impostos é frouxa demais para permitir a continuidade dessa cultura, procurador? Eu concordo, Zé Maria, concordo com a sua análise. No Brasil, é crime também a sonegação de imposto. É crime, mas é um crime em que você, se pagar o imposto, extingue a punibilidade, né? Se você parcelar o tributo, você suspende essa punibilidade. Então, é um crime que, se o criminoso for pego, basta ele pagar o tributo e aí esse crime deixa de existir. Essa é uma das nossas questões que em outros países isso não ocorre. Mas também nós temos hoje vários mecanismos nas execuções, de subterfúgios mesmo, né, que permite que o devedor de imposto acabe transferindo seus bens para terceiros, impedindo que a mão do Estado, da Procuradoria, do Poder Judiciário, busque aqueles bens para garantir as execuções. Então, há uma necessidade muito grande de reforma de todo esse arcabouço de cobrança de tributos no Brasil. Tivemos aqui nos nossos estúdios o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, Fabrício Pieroni. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.